Aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vinda ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. O vídeo de hoje é um especial para o Dia das Crianças e você vai aprender a fazer um lindo estojo na bolsinha. Olha que fofura essa peça que você vai aprender hoje. Todos os materiais e as medidas estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E aí, já gostou? Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos costurar? Então vamos começar pelos materiais que vamos utilizar para o nosso passo a passo de hoje. Começando aqui então pelo estojo, tá? Que nós vamos fazer. Então nós vamos cortar um retângulo na medida de 26 centímetros por 32, tá? Nós vamos cortar no tecido principal, na manta e no tecido de forro. Aqui eu já trouxe o meu tecido principal estabilizado na manta, tá bom? Que fica mais fácil para o decorrer do vídeo. Estou utilizando a manta 1000 tons, caso você queira, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link para você adquirir a sua. Vamos utilizar também um pedaço de tecido, ó, de 10 por 8 centímetros e nós vamos dobrar como se fosse um viés, tá? E depois nós vamos dividir ao meio. Esse daqui é o puxador do zíper do nosso estojo. Vamos também precisar de um pedaço de zíper. Estou utilizando o número 5, ele tem 30 centímetros e um cursor. Para nossa bolsinha, nós vamos precisar na medida de 20 centímetros por 42, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Diferente do nosso estojo, eu estabilizei a manta no tecido de forro, tá bom? Aqui também eu cortei, ó, dois pedacinhos de 30 centímetros por 8, que vai ser as alcinhas da nossa bolsinha. Mesma coisa, fiz como se fosse um viés. Opa! Já para os bolsos da nossa bolsinha, nós vamos precisar aqui, ó, de 2 vezes de 12 centímetros por 25 no plástico. Estou utilizando o plástico vinil, mas você pode utilizar o plástico cristal, gramatura 20 ou 30 que dá certo. Vamos utilizar também aqui, ó, dois pedacinhos no tecido principal de 5 centímetros por 20, dois cursores e dois pedaços de 24 centímetros no zíper, tá? Também estou utilizando o número 5. Vamos precisar de viés para dar os acabamentos. Aqui abaixo na descrição do vídeo, além de ter todos os materiais e medidas que estou utilizando, vai ter a medida certinha do viés, tá bom? Aqui eu trago o rolinho que fica mais fácil. Vamos utilizar também duas etiquetas, que uma nós vamos colocar no estojo e uma nós vamos colocar na bolsinha. E aqui nós vamos precisar de 4 conjuntinhos do botão Rita, tá bom? Porque nós vamos prender o estojo na bolsinha e depois vamos fechar a bolsinha, tá bom? Então agora vou ajeitar minha mesa para começarmos pelo estojo, tá bom? Então eu já volto aqui com tudo organizado. Então voltei aqui com a minha mesa já organizada para fazermos o estojo, tá? Vou utilizar viés, o zíper, tudo aquilo que a gente já cortou para fazer o nosso estojo e uma etiqueta. Começando aqui, ó, com o meu tecido principal, eu vou passar um zigue-zague em toda a volta, fixando, e já vou pregar também o meu zíper, perdão. O meu zíper, ele tem 30 centímetros e ele vai na medida de 26, tá bom? Então aqui ele tem 26, que é a largura. Eu vou colocar o direito do meu zíper com o direito do meu tecido e vou passar um zigue-zague. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague aqui nessa lateral e já vou aplicar o meu zíper dos dois lados, nas duas laterais de cima e de baixo, tá bom? Então vamos lá que a gente já deixa essa parte prontinha para continuarmos. Então, ó, costurei as duas laterais, agora eu vou aplicar então o meu zíper prontinho. Ó, passei o zigue-zague dos dois lados. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar aqui em cima
bem certinho. E agora sim eu vou passar a costura de zíper. Agora eu vou jogar a minha agulha toda para a esquerda e vou passar uma costurinha bem pertinho dos dentes, dos dois lados. Prontinho. Passei a costurinha, ó, fica dessa forma, costuradinho dos dois lados. Agora eu vou desvirar. Com o auxílio do vincador, eu vou vincar aqui, ó, bem certinho para rebater essa costura. E agora, então, é só rebater a costurinha que a gente acabou de fazer. Prontinho, ó, rebati a costura dos dois lados. Agora nós vamos passar o cursor. Então, agora eu sempre faço assim, ó, eu ajeito. Erguei aqui um pouquinho, ó, eu ajeito costurinha com costurinha, coloco uma prisilinha, ó, dessa forma, e passo o cursor. Nós vamos passar uma vez, tirar o cursor e passar novamente. Aqui não tem jeito, precisa fazer assim, então é só passar o cursor. Prontinho, ó, vai ficar desta forma. Agora a gente vai reservar um minutinho esse daqui e vamos passar uma costurinha nas duas laterais aqui do nosso puxador. Fazer um pesponto bem bonito aqui, ó. Prontinho, então, ficou desta forma. Agora eu dobro assim ao meio e com a ajuda da tesoura eu corto formando dois puxadores. Já vou aproveitar para tirar essas linhas daqui. Ó, então, fiquei com dois puxadores, vou dobrar ao meio e vou bater uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar ele bem certinho. E então, agora, ó, com os dois já pronto, nós vamos costurar ele bem aqui em cima do nosso zíper. Prontinho, já vou aproveitar e tirar o excesso do zíper, que ficou aqui, ó, refilando. Agora, chegou a parte que é um pouquinho mais difícil, mas não que não dê certo. Dá certo sim, ela só é um pouquinho mais chata de fazer. Que é desvirar tomando cuidado para não deixar abrir muito aqui no meio, tá? Então é aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, que nem eu fiz. Peguei aqui o zíper e vem puxando. Desvira, tudinho e tcharam! Ele é um pouquinho mais chatinho, mas dá tudo certo. Agora ajeita bem certinho. Agora nós vamos marcar o meio aqui embaixo. Vamos dar uma dobradinha assim, ó, deixando o nosso zíper bem aqui no meio. Segura tudo bem certinho. Puxa assim, ó. E vamos fazer um piquezinho bem pequeno aqui embaixo, que é pra fazer a marcação. Mesma coisa do outro lado. E prontinho, então. Ó. Deixa eu mostrar. Fiz o pique, tá vendo? É bem miudinho, não precisa ser uma coisa muito grande, não. Porque agora nós vamos colocar meio com meio, certinho. E vamos prender, porque nós vamos passar uma costurinha. Que eu tô utilizando, ó, umas prisilinhas, tá bom? Ajeita bem certinho. Coloca todos os tecidos aí bem certinho. Forro, tecido principal com manta. Bem retinho assim. Do outro lado também a mesma coisa. Ajeita. E então assim, ó, prontinho. Alfinetei tudo certinho. Alfinetei não, né? Prendi com as prisilinhas. Agora, também com uma costura de meio pé de máquina, de meio centímetro, nós vamos costurar de fora a fora tudinho isso daqui. E prontinho, então, ó, costurei este lado também, tá? Sempre dá uma olhadinha assim, ó, se costurou tudo certinho, pra ver se costurou forro, tecido principal. Aqui no meu tecidinho na sobrinha, eu tô tirando um pouquinho,
porque ficou uma margem assim meia grande aqui. Então eu tirei um pouquinho só pra deixar uma margem de meio centímetro mesmo, tá? Então prontinho. Aproveitei pra tirar algumas linhinhas aqui. E o que nós vamos fazer agora? Com a ajuda de uma régua de patchwork e o lápis 6B, nós vamos fazer a marcação da caixa de leite. Tanto faz o lado, pode ser aqui à frente, pode ser atrás, não tem problema. Nós vamos marcar 3 centímetros a partir da costura para cima e a partir da lateral para dentro. Eu vou marcar aqui e te mostro. E é sempre 3 e 3, tá bom? É um quadradinho. Vou mostrar pra você, ó. Então, como eu fiz? A partir da minha costura pra cima, 3 centímetros e a partir da minha lateral pra dentro, 3 centímetros. E agora eu vou marcar, então, nos 4 lados, nos 3, né? Porque eu já marquei. Nos 3 lados, então, do meu estojo. Prontinho. Aqui, eu já marquei os 4 cantos. Com a ajuda de uma tesoura, eu vou cortar esse canto. Prontinho, ó. Cortei. Agora, nós vamos passar um viés nessas duas laterais, para dar o acabamento aqui. Então, é só costurar o viés, virar e rebater. Eu costumo passar primeiro, quase faço ao contrário, na parte de baixo, tá? Onde não tem o zíper, e rebato na parte que tem o zíper. Então, só costurar. E aqui, então, prontinho, ó. Agora, então, finalizamos essa parte aqui do viés. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ajeitar as laterais para fazer, então, a caixa de leite. Aqui, ó, a gente vai ajeitando bem certinho, que nós vamos passar uma costurinha também de meio pé de máquina. A única coisa é, olha bem os cantinhos para ver se não dobrou o seu tecido, tá bom? Para ver se ele tá bem esticadinho, bem certinho, para não ficar com pregas na parte da frente. E aí você já pode também escolher um cantinho desse para colocar a sua etiqueta, tá bom? Então agora aqui eu vou ir costurando todos eles, escolher um lugarzinho para pôr a minha etiqueta e já volto então pra gente continuar. Então, aqui, ó, eu costurei. Agora, nós vamos costurar com o viés. Aqui, eu vou dar uma dica que eu costumo fazer em estojo, assim, que é não dar o acabamento em cima. É uma forma que eu também faço. Dá certo, porque na hora de desvirar, ele encaixa bem certinho. Aqui na parte de cima do estojo, não aparece. Fica bem legal, dá certo também. Porém, se você gosta de dar o acabamento, pode dar, dar aquela dobradinha aqui em cima para dar o acabamento, tá bom? Mas fica a seu critério. Eu vou ensinar essa outra forma também que dá certo fazer. Então, agora eu vou fazer uma costura de um pé de máquina. Mas para isso, eu vou ter que abrir o meu viés. Então, eu abri ele aqui, vou encaixar ele aqui bem certinho. Deixa eu mostrar pra você assim de frente. Ó, deixo sempre sobrar um pouquinho pra cima. Encaixo aqui, ó, bem certinho e vou passar uma costura de um pé de máquina. E eu vou fazer isso nos 4 lados. E aí eu volto então pra gente dar o acabamento juntas, tá bom? Então eu já volto rapidinho. Então aqui prontinho, ó, já costurei nos 4 lados, todos os lados, o meu viés. Agora eu vou virar para a frente e rebater em todos eles também. Então agora, ó, ficou assim, com essas sobras em cima. Agora, com a ajuda da minha tesoura, se você olhar, ó, ele fica enviesado, tá vendo? Assim na diagonal. Eu venho e corto bem certinho o meu viés, ó. Tomando cuidado para não cortar o tecido, tá bom? É só o viezinho mesmo. Já aproveita para tirar todas as linhas também. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Já
tiro as linhas, ó, ele fica assim, limpinho. Vou fazer isso em todos os lados, ó. Ele fica assim, ó, limpinho, e o acabamento, ó, ele fica enviesado da mesma forma. Opa, assim. Agora, então, tira aí os excessos de linha que tem. O meu ainda tem algumas aqui. Não sou muito fã de deixar linha na peça. Então, vou tentar limpar aqui na mesa. E agora sim, ainda tem linha. E agora sim, então, nós vamos desvirar o nosso estojo. Quando desvirar, empurra bem os cantinhos. Ó, ele encaixa, vamos ver se dá pra ver. Deixa eu ver. Aí, ele encaixa bem certinho na hora que você empurra. Olha, fica bem certinho lá dentro. Vai ajeitando. E tcharam! Ó lá dentro, ele fica bem certinho, ó, o encaixe. E então, a primeira parte do nosso passo a passo está pronta, que é o nosso estojinho. Olha que lindo que ele ficou, bem acabadinho, bem bonito, né? Só esse estojo já é um belo de um passo a passo, né? Mas agora então nós vamos fazer a bolsinha, que ele vai lá. Então vou ajeitar tudo aqui e já volto então para dar continuidade no nosso passo a passo. Então voltei aqui com a segunda parte. Vamos começar aqui pelo nosso tecido de forro, fazendo um zigue-zague em toda a volta para segurar ele na mão. Então agora, antes de irmos para a próxima parte, nós vamos fazer uma marcação no nosso tecido de forro, daqui da parte de fora para dentro, de 16 centímetros e meio. Então prontinho, ó, fiz a marcação de 16,5, dessa parte para baixo e dessa parte para baixo, para cima no caso. Então agora vamos lá para a próxima parte. Então reservei aqui o meu forro já com a marcação e vamos então fazer os bolsinhos da nossa bolsinha, tá? Como que nós vamos fazer? Vamos utilizar o viés. Nós vamos precisar de 2 pedaços na medida do plástico. Então, 25 centímetros, 2 pedaços de 25 centímetros. Prontinho. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Com o nosso plástico em cima da mesa, nós vamos pegar o nosso zíper e vamos colocar ele aqui em cima. E vamos passar um zigue-zague. O meu zíper está com o direito para cima, tá bom? Ficando o avesso com o plástico. E vamos passar então um zigue-zague. Prontinho, ó. O que eu fiz então? Só o zigue-zague. Agora nós vamos pegar aqui o viés com o avesso para cima, ficando direito do nosso viés com o direito do nosso zíper. E vamos passar a costurinha de zíper, tá? Então aquela uma que a gente joga toda a agulha pro lado esquerdo e passa uma costurinha bem pertinho dos dentinhos do zíper. Vou fazer isso nos dois bolsinhos e já volto. E ele vai ficar desta forma. Então, ó, o meu plástico tá aqui atrás, o meu zíper tá aqui no meio e o viés aqui na frente. Agora nós vamos pegar aqui, ó, o nosso zíper e vamos jogar ele pra frente. Com a ajuda do vincador, nessa parte é o vincador mesmo, tá? Se você for no ferro, lembra de colocar um tecidinho aqui em cima para passar. Não põe o ferro direto no plástico, que é muito perigoso você queimar tanto o plástico quanto deixar o seu ferro tudo grudado, né? Porque aí o plástico gruda nele. Então aqui, ó, eu só fiz isso, joguei meu plástico para baixo. O viés continua no mesmo lugar e agora então eu vou jogar o meu viezinho para baixo. E vou passar aqui também, ó, com o vincador. E ficando desta forma. Agora eu vou rebater 2 costurinhas, uma em cima e uma embaixo,
para dar o acabamento. E ó, o nosso plástico, ele fica todo embutidinho aqui dentro, bem bonitinho. Então vamos rebater aqui a costurinha. E aqui também prontinho. E agora então, eu vou dobrar no meio, sempre contando o meio do zíper, tá bom? Coloco então meio, pontinha com pontinha do zíper e vou fazer a marcação com o giz de alfaiate. Nunca corte o seu zíper, tá? Porque ele desmancha. Eu não gosto de cortar o zíper, eu sempre prefiro fazer a marcação. Então é só fazer essa marcaçãozinha bem simples. Já fiz a marcação do meio aqui nos meus 2 zíperes e vou fazer a marcação do meio nos meus 2 tecidinhos. Agora eu vou colocar direito do meu tecido com o direito do meu zíper, meio com meio. Agora sim eu vou utilizar um alfinete para segurar ele no lugar. E vou então passar uma costurinha do pezinho de zíper, tá? Então, bem pertinho do dentinho, é só fazer a costurinha, desvirar. A gente não vai rebater ainda, tá bom? Eu vou fazer isso aqui nos 2 e já volto então para darmos continuidade. Então, prontinho. Agora eu vou pegar aqui o meu vincador, vou vincar ele pra cima. Então prontinho, ó, já vinquei ele pra cima desta forma. Agora aqui na parte de baixo nós vamos pegar o viés, mesma coisa, nós vamos pegar a metragem do plástico e vamos precisar de 2, que é um para cada bolso. 2 pedaços de viés. E nós vamos costurar ele aqui embaixo agora. Direito com direito. Na frente, tá bom? Ó, aqui na parte da frente. Nós vamos passar uma costura de um pé de máquina. Prontinho. Já passei aqui nos 2. Agora eu vou virar o meu viés para baixo. E vou passar o meu vincador. Ele vai ficar desta forma. E vou fazer isso aqui no outro também, que eu já costurei. Então, agora aqui com o forro já marcado, nós vamos aplicar os nossos bolsos. Como nós vamos fazer isso? Essa parte aqui do tecido, ele já tá certinho de 20 centímetros. O nosso plástico tá maior. E a medida que nós marcamos, ela vai ficar na beiradinha do nosso viés. Então, a gente vai colocar o viés em cima dela, bem certinho. Eu vou colocar aqui, ó, ajeitando em cima, tá? Porque o tecidinho, ele vai ficar um pouquinho maior e nós vamos ter que refilar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou prender o meu plástico. Meu plástico não, né? Tô prendendo o viés, tá? Não põe alfinete no plástico porque ele fica todo marcado, ele fica feio. Então, eu tô pondo só aqui no viezinho, ó, que ele vai ficar assim. E aqui, ó, vou mostrar pra você, sobra bem pouquinho de tecido. Tá vendo que depois a gente vai refilar? Vou fazer a mesma coisa com o meu outro bolsinho. Alfinetei. Agora, nessa parte aqui, eu já vou vir com um pesponto, tá? Vou pespontar aqui e vou pespontar essa parte também. Prontinho, pespontado. Agora, nós vamos pespontar a parte dos viés aqui embaixo. Pra ele ficar bem firme e bem certinho o nosso bolso. E nós vamos fazer um pesponto na parte de cima e um pesponto na parte de baixo do nosso viés. Vou fazer aqui e já mostro pra você como que ficou. Ele vai ficar desta forma, ó. Pesponto embaixo e um em cima, que nem nós fizemos aqui nessa parte do viés no zíper. A mesma coisa do outro lado. Prontinho também. Agora sim, nós vamos passar o cursor. Eu costumo pôr, ó, ele de frente pra mim, eu passo sempre da direita pra esquerda. Então, se você conseguir passar ele bem certinho, faça aí o possível, porque aí você não precisa passar uma vez, tirar e passar de novo, tá? Eu acho que você consegue. Então, passe ele já bem certinho, pra não ter que passar 2 vezes, tá? E deixe, então, o cursor lá no meio do bolsinho.
Prontinho, ó, o primeiro já passei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloquei, ó, o bolso de frente pra mim e da direita pra esquerda eu vou passar o meu cursor. Ó, tô cortando um pouquinho do meu zíper, tá? Eu tiro aqui pra ele dar essa desnivelada, fica um maiorzinho e um menor. E aí eu passo o meu cursor. Prontinho também, ó, cursor passado. Agora, nós vamos virar ele aqui, ó, no avesso, na parte da manta. E vamos refilar todas as sobras. Nós vamos cortar tudo que tá sobrando aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já refilei toda a minha peça. Olha que linda que ela tá ficando. Agora aqui, eu vou passar um zigue-zague em toda a volta. Porém, eu acho que eu já vou passar com o tecido principal. Já vou pôr o tecido principal aqui e já vou passar um zigue-zague em toda a volta. Se você sentir mais firmeza em fazer por partes, passe um zigue-zague segurando primeiro essa parte. Depois você coloca o seu tecido principal aqui atrás e passa um zigue-zague novamente, tá? Mas eu acho que aqui ficou tudo bem presinho, não tem necessidade. Então aqui já vou pegar o meu tecido principal. Já vamos pegar aqui também, ó, as alcinhas, que depois nós vamos fazer um pesponto na volta dela, bem bonito, pra dar o acabamento pra gente colocar na nossa bolsinha. Então aqui, ó, o meu tecido principal, ele vai aqui na parte de trás, ó, ele fica assim. E nós vamos passar um zigue-zague em toda a volta. Antes de eu passar o zigue-zague, eu vou lá no ferro e vou passar bem passadinho, só pra dar uma assentada e aderir um pouquinho na minha manta. Ela não vai colar totalmente, porém ela vai dar uma fixada que vai me ajudar na hora de passar o zigue-zague. Então eu vou fazer isso e já volto com ela aqui passadinha no zigue-zague pra gente fazer então a nossa alcinha, tá bom? Então eu já volto. Então voltei, ó, prontinho, tá? Já passei o zigue-zague aqui em toda a volta, prendendo tudo junto, ficou desta forma, bem bonito. Agora eu vou reservar ele um pouquinho e vou pespontar então a minha alça. Então prontinho, ó, já fiz, opa, as duas. Agora então nós vamos fazer a marcação para poder prendê-las na frente da nossa bolsa. Aqui então, ó, eu vou dobrar pontinha com pontinha e vou marcar o meio utilizando o giz de alfaiate. Mesma coisa do outro lado. Meio com meio e marcação com giz de alfaiate. Agora aqui, pode ser utilizando a régua, pode ser utilizando a fita métrica, nós vamos marcar do meio para a direita e do meio para a esquerda 3 centímetros, tá? Totalizando numa abertura de 6 centímetros. Prontinho. E agora então eu vou pegar aqui a minha alcinha e vou colocá-la aqui, tá? A partir da onde a gente marcou pra fora. Aí eu já venho aqui na máquina e faço uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar no lugar. Já vou ajeitar aqui, ó, e colocar o outro lado também. Mesma coisa do outro lado. Prontinho, ó, ela vai ficar desta forma, tá, ó, os dois lados. Agora, já estamos quase finalizando. Agora aqui na parte de dentro, eu vou pregar o meu viés. Então, é aquele jeito normal que a gente já tá acostumado a fazer. Costura pra fora não. Costura na parte de dentro e rebate na parte de fora, tá? Na hora de rebater, nós vamos colocar a etiqueta. Então agora, também com uma costurinha de meio centímetro, eu vou fazer a dobrinha na ponta do meu viés e vou começar ele aqui do meio, da onde não tem nada, que é onde vai ficar o nosso estojo, tá? Então, é só costurar com meio pé de máquina toda a volta e depois virar e rebater a costura e rebater o viés. Então, vamos lá. Lembrando que aqui eu deixei os meus cantinhos quadrados mesmo, né, com canto.
Se você quiser arredondar aí o seu, fique à vontade, também dá certo. Mas eu gosto de deixar ele desta forma quadradinho. Então, eu vou fazer aquele canto que eu já ensinei algumas vezes. Deixa eu só ajeitar aqui uma costurinha. Aquele cantinho que eu gosto sempre de fazer, que eu paro, viro o meu viés para pro lado ao contrário, ó, desta forma, e volto dando o acabamento. Então, ó, eu viro ele, deixa eu mostrar, fazendo esse, eu tô costurando ele assim, ok? Parei ele meio centímetro antes de chegar no final, dei retrocesso para dar um acabamento na minha costura. Jogo ele pra frente, desta forma, ajeito ele bem certinho e volto com ele aqui, ó, pra trás, formando um canto. E aí eu venho costurando, eu faço isso nos 4 cantos, tá bom? Então, agora eu só volto aqui depois que eu terminar de costurar essa parte. Então, até daqui a pouquinho. E então, prontinho, ó, zigue-zague não, né? Viés costurado em toda a volta. Agora, com a ajuda das presilhinhas aqui, ó, eu vou desvirá-lo todo pra frente desta forma e vou ajeitar ele, então, aqui na frente para poder rebater e finalizar, então, a nossa peça. Só vai faltar, depois de colocar o viés, colocar os botõezinhos Rita. E aí nós finalizamos a nossa peça. E você vai ver que linda que ela fica. Então, agora aqui eu vou ajeitar. Prontinho, ó. Alfinetei de novo, não. Prendi, Joana. Prendi. Já aprendi com as presilhinhas, tá? Então, acho que aqui eu coloquei a minha etiqueta. Deixa eu encontrar lá. Aqui, coloquei a minha etiquetinha aqui desse lado. E agora, então, eu vou pespontar todo o meu viés com o meu ajudante, o meu furador manual. Então, vamos lá. Então, voltei aqui, ó, prontinho. Finalizei a costurinha. Opa, volta aqui. Ficou desta forma, bem acabadinho. Então, agora é hora de fazer as marcações pra gente poder aplicar, então, os nossos botõezinhos Rita. Aqui, eu já separei os botões, que são a fêmea e o macho. Nós vamos começar pelo macho, tá? E depois, então, a gente aplica a fêmea. O macho, ele vai no nosso estojo e num dos lados aqui, então, da bolsinha pra fechar. Eu aplico o botãozinho. Vamos esperar o carro do ovo, né? Vou marcar aqui mais ou menos pra você ter uma ideia de como eu marco, porque eu não marco com medida, tá? Eu marco pelo cantinho do viés, ó. Viu? Eu coloco bem aqui na beiradinha, bem chegando pertinho do viés. Então, em qualquer um dos lados, eu gosto de colocar esse aonde tem a etiqueta, porque aí eu sei que é a frente. Então, eu vou marcar aqui novamente e vou aplicar. O furo é de fora a fora. Não pode ser muito na beiradinha por causa do tamanho, né, do nosso botãozinho, porque ele tem esse acabamento aqui, ó. Então, pra não ficar em cima do viés, é um pouquinho mais pra baixo, ó. Ele encaixa. Deixa eu pôr pertinho pra você ver. Ó, ele encaixa no viésinho, tá vendo? E aqui, então, é só aplicar. Lembrando que o botão vai na parte de dentro da nossa bolsinha, que é onde nós vamos fechar. Já vou aplicar aqui dos dois lados. E uma das coisas que eu não fiz foi ver se o zíper tá ok. Então, ó, abre e fecha. Coloca a mão, ó, o bolsinho, bem legal. Tá ok esse. Vamos ver o outro. Também está certinho. Ó,
também um bolsinho bem grande, bem espaçoso, perfeito. E ó, aqui então eu apliquei os dois botõezinhos, tá? Na parte de fora ele fica desta forma. Escolhi o amarelo para combinar aqui com as estrelinhas. Agora, aqui dentro do nosso, aqui no nosso estojo, eu vou fazer diferente. Eu não vou aplicar aqui agora. Eu vou trocar, porque senão depois pode ser que o estojo fique torto, tá? Lá na nossa bolsinha. Então eu tô trocando aqui a minha matriz e vou aplicar primeiro a fêmea, tá? Então aqui a fêmea eu vou aplicar. Aqui na parte de baixo nós vamos fazer as marcações e já vou aplicar aqui do outro lado também. Como eu faço isso? Eu vou fazer aquele famoso carimbinho com o giz de alfaiate. Passei o giz de alfaiate em cima do meu botão. Vou colocar aqui, ó, lateral com lateral bem certinha. E vou apertar, ó. Tô fazendo um carimbo. Solto, já ficou carimbado, vou furar e aplicar então o meu botãozinho. Opa! E então aqui, ó, apliquei também prontinho, ó, na parte de trás. E aí então ele vai fechar, ó, opa, escorregou. Aqui e aqui. Aí ela vai ficar então fechadinha assim, tá? Agora então vamos fazer aqui, ó, a marcação para aplicar aqui embaixo. Como que eu faço essa marcação? Eu dobro meio com meio, bem certinho. Meio com meio não, né? Eu dobro as laterais bem certinha e marco o meio, ó, desta forma. E desse meio, vou marcar também o meio ao contrário, pra mim saber certinho aqui, mais ou menos o lugar, né? Então, meio com meio. Fiz a minha famosa cruz. Ó, aqui no meio. E a partir dessa marcação, eu marco 5 centímetros para a direita e 5 para a esquerda. 5 para cada lado. Vou marcar o meio aqui também. E prontinho, fiz a marcação. E agora então eu vou colocar um em cada lado aqui, não no meio, tá bom? E pode sair lá fora, ó, na parte aqui de fora, ó, deixa eu ver se vai dar pra ver, ó, tá? Porque a gente vai aplicar desde aqui de fora pra dentro. Então, prontinho. E agora então nós vamos aplicar ela aqui. A parte fêmea, tá? Nós aplicamos a parte fêmea na nossa bolsinha. E o macho lá no estojinho. Então aqui. Vou já aplicar outra também. Ela vai ficar desta forma, tá? Depois você pode ir no ferro e passar aqui que já tira todas essas marcações. Mas antes de ir lá, a gente vai então aplicar aqui no estojo. Vamos fazer o carimbo, tá? Vou fazer assim, assim. Vou abrir aqui, ó, o meu estojinho. Agora é por olho. Você vai aí ver certinho aonde é o meio do seu estojinho e vai apertar o fundo para fazer o carimbo. Agora, mais de olho. Prontinho, vou apertar então aqui, ó, o meu fundo em cima do meu botão, para ele carimbar. Ó,
carimbou. Vou furar então e aplicar o botãozinho. Furei um lado. Outro. Agora eu vou trocar a matriz, porque aqui é o botãozinho macho, né? Agora a gente vai aplicar esse daqui que tem o pininho de dentro pra fora, tá bom? E aqui então, prontinho, ó, por dentro ele vai ficar assim e por fora assim. E agora aqui, com ele ainda aberto, a gente já vai colocar pra ver se deu tudo certo. Deu sim, ficou a coisa mais fofinha do mundo. E eu já volto então para mostrar essa peça finalizada. Então voltei com a nossa peça finalizada e ela ficou assim. Olha que graça o estojo fica dentro da bolsinha. Deixa eu abrir aqui para você ver como ela ficou por dentro. Então fica desta forma, ó, com o estojinho aqui no meio. E eu trouxe também ela aqui, ó, em outro tecido. Vou abrir para você ver. Olha que linda que ela ficou também. Se você mudar aqui a estampinha e colocar uma estampinha de remédio, por exemplo, você pode utilizar essa peça como um porta-remédios. Ela é uma peça organizadora e você pode utilizar aí a sua criatividade para colocar e organizar o que você precisar. E esse então foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui compartilhando com você. E gostaria já de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa peça. Combinado? Compartilha esse vídeo com suas amigas artesãs. E eu e você nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijinhos da Jo e tchau!